Aí, meus amigos, numa boa, tudo tranquilo? Hoje é um dia bem tranquilo para a gente conversar, levando em consideração Hannah Arendt, na sua obra Liberdade para Ser Livre. Por que eu trouxe esse assunto? Porque é evidente que no nosso país nós precisamos falar sobre liberdade, falar sobre política, falar sobre as coisas públicas. É preciso que falemos sobre a convivência, porque é um momento específico da nossa história em que o discurso de ódio, em que a vontade da separação está por aí evidente. Pois vem bem a calhar esse tema, porque esse artigo dela, ele é pequeno e é revelador. E aqui não é bem uma resenha, mas eu vou comentar, como eu sempre faço, né? Estimulado pela leitura, mas não exatamente uma resenha. Percebam que ela, nesta obra, ela vai fazer uma distinção bem interessante entre libertação e liberdade. Porque ela diz que há condições que antecipam o exercício da liberdade. Que condições são essas? Ela chama essa condição de libertação. Libertar-se do quê? Da fome, libertar-se da miséria, libertar-se da ignorância, ou seja, tendo estudo, tendo saúde, tendo moradia. É preciso que tenhamos abolido o medo. Encontrar a dignidade da pessoa humana, ou a garantia da dignidade da pessoa humana, seria um primeiro estágio, uma liberdade elementar, e somente através dela poderíamos galgar o que ela chama de, então, liberdade. É preciso condições mínimas. E me parece um tanto evidente, mas o evidente é preciso evidenciar-se novamente. As pessoas com medo, as pessoas assustadas, ou aquelas pessoas que não sabem se vão se alimentar amanhã, é evidente que elas não têm condições psicológicas, não têm condições de saúde para pensar nada além da sua alimentação para o dia seguinte. Elas não têm espaço espiritual, intelectual, para pensar além do seu trabalho durante o dia para poder se alimentar à noite. E é claro que a Hannah Arendt vai dizer que esta situação de ausência da dignidade da pessoa humana, de empobrecimento e sofrimento, ela vai dizer que vai acabar corrompendo a estrutura do Estado e ele poderá cair até numa guerra civil. Mas isso, mesmo havendo um tamanho problema desses, né, a queda de um Estado, mesmo assim, se nós continuarmos preocupados com a nossa saúde, com a nossa existência, com a nossa alimentação, com a nossa sobrevivência, não há espaço para discutirmos a liberdade. Como o hipossuficiente vai ter orgulho e energia, orgulho de si mesmo, orgulho de sua racionalidade, sua capacidade de pensar. Como ele pode ter o empoderamento na capacidade de argumentar e de discutir o espaço público, se ele está preso no seu espaço particular, ou seja, o espaço do medo, da fome e da necessidade. É por aí que Hannah Arendt vai trabalhar como o pressuposto para a liberdade. Então, libertação das necessidades básicas e a liberdade para o espaço público, eles
coexistem. Eu diria que como se fossem dois astros que ficam girando entre si, porque um depende do outro para existir e que ficam numa rotação harmônica. Ou seja, é preciso que o Estado, que a sociedade, que o Estado garanta o mínimo e o básico para que as pessoas possam ter tempo para o espaço público e, portanto, possam discutir a liberdade. Mas o que é a liberdade? Aqui fica claro que a liberdade, ora, esta liberdade de que estamos falando é uma liberdade política. Veja, eu, liberado das necessidades de sobrevivência, estou liberado para um outro tipo de espaço, que é o espaço da convivência, é o espaço da partilha, é o espaço da discussão das questões públicas. Vejam que a discussão do espaço público, a discussão de cidadãos entre si, discutindo o que se quer para o amanhã, discutindo a própria cidadania e o que é o Estado. Esta é a liberdade apontada para aqueles que têm condições para exercer esta discussão. Portanto, é um passo além. É um passo de pessoas que têm tempo para exercitar a sua excelência. Excelência no espaço público. Mas o que é essa excelência? Eu penso que a excelência, vou pensar no seu ponto de vista de Aristóteles. A excelência, tu consegue ser o melhor naquilo que tu queres fazer, tu consegue ser de tudo aquilo que tu é bom, ser melhor ainda quando tu, pelo hábito, exercita essa habilidade, essa competência, isto que tu quer se desenvolver, tu exerce desde sempre e, portanto, tu crias o hábito e, portanto, esse hábito te leva a muito próximo da perfeição. Percebam que a liberdade é uma excelência trabalhada pelo hábito. E só terão o hábito de discutir o espaço público aqueles que têm tempo, aqueles que têm saúde, aqueles que têm condições de, desde pequenos, serem educados e desenvolvidos na discussão do espaço público, na discussão através da literatura, de documentos escritos, expressões da maior qualidade. Se essas pessoas letradas, ilustradas, vamos chamar assim, né? Pessoas que, portanto, conseguem discutir este nível de liberdade, porque já sofreram a libertação. Inclusive, é preciso que se diga que a política é ruim, discutir a política é o espaço diabólico, do mal, da traição, do perverso. E tudo isso é dito para que as pessoas se mantenham no espaço da libertação, no sentido de estarem lá pensando e refletindo na comida de amanhã, no trabalho de amanhã, estão pensando na dignidade ainda que não alcançaram e, portanto, ficam presos ali e não conseguem dar o passo além, que é a reflexão do espaço público, é discutir a política como a máxima expressão da liberdade humana. Sem política não há liberdade. E sem liberdade não há política. A ideia é de nos libertarmos para que possamos nos sentirmos empoderados para a discussão da política, ou seja, o espaço da liberdade no seu mais alto grau. Abraço.